O tema doação de bens entre familiares é algo que suscita muitas dúvidas sobre aquilo que pode, não pode, como é que funciona a doação de um bem de um pai para um filho, ou entre um marido e esposa, doação para um sobrinho, ou mesmo para um amigo. Pode? Quais são os limites? E uma doação para amante é válido? Uma doação feita para um idoso com mais de 70 anos é possível? E se você tem dívidas, você pode fazer a doação de tudo que você tem para os credores não botarem a mão no seu patrimônio? São muitas dúvidas. E o objetivo do vídeo de hoje é justamente falar sobre tudo isso. Vamos lá? Pessoal, meu nome é Lucas Parreira, eu sou advogado tributário, empresarial e especialista em soluções para empresas e suas famílias com o intuito de proteger seu patrimônio e trazer eficiência tributária para suas operações e os seus legados. Aqui no YouTube nós falamos de alguns produtos e serviços que nós prestamos, como, por exemplo, proteção patrimonial, planejamento sucessório, revisão fiscal, assessoramento tributário, empresas offshore, entre outros temas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativar o conteúdo das notificações e, claro, não esquece de clicar no botão de gostei. Não custa nada e nos ajuda muito. Mas vamos ao que interessa. Bom, para começo de conversa, vamos conceituar o que é uma doação. A doação é uma transferência gratuita de uma propriedade, de um bem, de uma pessoa para outra. Muita gente não sabe disso, mas em regra, a doação é irreversível. Uma vez feita a doação, ela não volta. Existem exceções? Existem. E eu já vou falar sobre isso. Mas tenha em mente que isso é uma exceção. Doação, em regra, irreversível. Então, se você pensa doar um bem, realmente reflita se você quer fazer isso. Mas vamos para as dicas. Dica número 1. Não faça uma doação verbal. Doação verbal só pode ser feita para bens móveis de pequeno valor e que sejam imediatamente entregues, como uma TV, um celular. Se for um bem móvel de um alto valor ou mesmo um bem imóvel, a doação precisa ser feita por escritura pública ou instrumento particular, como um contrato. Vai depender do que você está doando. Por exemplo, um imóvel de valor superior a 30 salários mínimos só pode ser doado mediante escritura pública. Dica número 2. Se no momento da doação você sentir que ainda precisa residir no imóvel, você pode fazer uma doação com reserva de usufruto. No usufruto, você transfere a propriedade do bem, mas a posse ainda fica com você durante o seu tempo de vida. Você pode continuar no imóvel. Dica número 3. Se você for também a um filho doar um bem a um filho casado, você também tem que saber o regime de bens desse casal. Se o casal for casado no regime de comunhão universal, o bem que você está doando vai integrar também o patrimônio desse cônjuge. E se eles se separarem, esse cônjuge vai ter direito à metade desse bem doado. Então, analise bem com quem a pessoa está casada, analise o regime de bens e se seu filho for casado no regime de comunhão universal. O que você pode fazer nessa situação é uma doação com cláusula de incomunicabilidade. Assim, em caso de divórcio, o bem vai ser apenas do seu filho ou filha. Dica número 4. Se o seu filho ou filha for solteiro, também vale colocar uma cláusula de incomunicabilidade nessa doação. O motivo é porque um dia seu herdeiro pode vir a casar ou constituir uma união estável. E se esse casal vai ficar o resto da vida juntos, só Deus sabe. Então você pode colocar uma cláusula de incomunicabilidade para que o imóvel seja sempre particular do seu filho ou filha e não integre o patrimônio do cônjuge, independentemente do regime de bens que esse casal escolha. Dica número 5. Se você for fazer uma doação para alguém que não seja herdeiro necessário, essa doação não pode extrapolar o valor de 50% do seu patrimônio. O motivo é porque 50% é reservado para os herdeiros necessários, o cônjuge, os descendentes, os ascendentes. Tios, primos e sobrinhos não são herdeiros necessários. Então você não pode doar mais do que 50% do seu patrimônio para esses familiares. Para um amigo, para alguém que não faz parte dessa família, é possível sim, desde que respeitado esse limite de 50% do patrimônio. Dica número 6. Se você quiser fazer uma doação para um herdeiro necessário, como um filho, nunca doe uma quantia maior do que aquele herdeiro teria direito na herança. Isso pode dar problemas depois no inventário. Uma doação para um filho é considerado uma antecipação da herança. Então você precisa saber quanto esse filho teria direito na herança e não fazer uma doação em valores superiores a isso. Se você está com dúvida de quanto pode doar, consulte um advogado. Isso pode prevenir muita dor de cabeça.
Dica número 7. Na doação, você pode colocar uma cláusula de reversibilidade ou de reversão. É o seguinte, vamos supor que você doe um imóvel para o seu filho, mas ele faleça antes de você. Nesse caso, com o falecimento do seu filho, o bem volta para o seu patrimônio. Isso é uma cláusula de reversão. Dica número 8. Na doação, você pode colocar uma cláusula de impenhorabilidade e de inalienabilidade. O objetivo dessas cláusulas é o seguinte: na cláusula de impenhorabilidade, você impede que o bem seja oferecido em penhor para garantir uma dívida. E na de inalienabilidade, você impede que ele seja alienado, ou seja, que ele seja vendido. O objetivo, geralmente, é o de garantir a proteção do patrimônio da família para que ele não seja desfeito no tempo. Dica número 9. Se for uma doação entre marido e esposa, é necessário verificar o regime de bens do casal. Por exemplo, no regime de comunhão universal, todos os bens são de ambos. Só podem ser doados entre os cônjuges os bens que sejam particulares de apenas um cônjuge. E aí a consequência é que após a doação o bem vai passar a ser de ambos. Já no regime de separação total de bens, todos os bens são particulares de cada um. Então, se um cônjuge doar o seu patrimônio para o outro, vai passar a ser exclusivamente daquele que recebeu. Dica número 10. Não pode haver doação para amante. Isso mesmo. Doação do cônjuge para amante pode ser anulada pelo outro cônjuge ou por seus herdeiros necessários no prazo de até 2 anos após o fim da união, que pode ser mediante o divórcio ou mesmo o falecimento dessa pessoa. Imagina então um apartamento doado para amante. Isso só foi descoberto depois que o proprietário morreu. Existe um prazo de 2 anos para a viúva ou um outro herdeiro necessário pedir a anulação dessa doação. Dica número 11. Para a doação de bens não existe limite de idade. Mesmo após 60, 70, 80 anos, é possível dispor do seu patrimônio, o que inclui a doação de bens sem precisar da autorização de ninguém. Contudo, deve ser respeitado o limite de 50% do patrimônio que pertence aos herdeiros necessários. Também vale lembrar que após os 70 anos de idade, o idoso só se casa no regime de separação obrigatória de bens. Dica número 12. Se você tem dívidas, não adianta fazer uma doação dos seus bens para tentar blindar o seu patrimônio e os credores não poderem botar a mão nos seus bens. Você não é possível fazer uma doação para fraudar os credores. A justiça pode anular a sua doação. Dica número 13. Nunca doe tudo que você tem. Primeiro, porque a lei proíbe, e segundo, porque uma pessoa não pode doar tudo que tem e depois ficar sem ter renda para se manter. Você precisa reservar uma parte para a sua subsistência. Então, analise a sua própria solidez financeira. Não se coloque em apuros em uma doação. Dica número 14. Não faça doação de coisas com um valor sentimental. Só doe aquilo que você realmente não quer mais, não precisa. Muitas vezes, uma pessoa faz doação de coisas que para ela tem muito significado, mas a pessoa que recebe não valoriza. Pense bem antes de doar coisas que têm importância para você. Dica número 15. Nunca faça doações no impulso ou de maneira urgente. Muitas vezes, leva-se uma vida para adquirir esse patrimônio, para poder ter aquele bem. Leva-se uma vida para poder comprar aquela casa, aquele terreno, aquele apartamento, com muito sacrifício, só você sabe. E, infelizmente, nem sempre quem recebe vai dar o devido valor. Uma doação não pode ser feita no impulso. Pense muito bem. Lembre-se de que uma doação, em regra, é irreversível, ela não se reverte. E só em algumas exceções. Aliás, eu vou te dizer quais são essas exceções de reversibilidade. Quando é constatada uma ingratidão da pessoa que recebeu o bem doado, e isso pode acontecer em 4 situações. 1. Se o recebedor do bem atentou contra a vida do doador. 2. Se ele cometeu uma ofensa física. 3. Em caso de calúnia ou injúria grave. 4. Se o recebedor negou-se a prestar alimentos ao doador, mesmo podendo fazer isso. Perceba que são situações específicas, então não é tão fácil assim existir uma revogação de uma doação. E eu vou deixar aqui uma dica extra para você que está vendo esse vídeo, de você conhecer mais os seus direitos. Você deve ter percebido que nesse vídeo aqui, muita coisa talvez você não nem fazia ideia sobre direito. Agora imagina como seria se você tivesse ainda mais noção jurídica sobre temas relevantes para a sua vida. Seria maravilhoso. Sabe por quê? Eu não sei se você sabe disso,
mas no Brasil muitas pessoas perdem seus direitos porque não os conhecem ou porque não sabem qual atitude tomar para garantir o cumprimento desse direito. E isso é algo bem preocupante, e eu não desejo que isso aconteça com você, e eu penso que você também não quer que isso aconteça, pode acreditar. É isso por hoje, pessoal. Se você gostou do conteúdo, clique no curtir, compartilhe com quem possa estar precisando dessa informação. E se você ficou com alguma dúvida, é só comentar no vídeo ou enviar uma mensagem por e-mail que está aqui na descrição, que nós vamos te responder. Um abraço e até a próxima!